Neste vídeo vou tratar com brevidade sobre o simbolismo das catedrais góticas particularmente, mas de forma mais geral sobre o simbolismo da igreja enquanto templo, né, da igreja material, vamos dizer assim. Esse é um assunto que me preocupa particularmente, na medida em que sou católico e vejo que nós perdemos ao longo dos séculos, mas especialmente nas últimas décadas, a noção da arte sacra, né? E a importância dela. Então, o que se faz hoje, muitas vezes, no âmbito da arte religiosa, vamos chamar assim, não tem uma raiz tradicional na arte sacra e, portanto, não cumpre com o seu papel, né? Mas eu vou pegar particularmente a arquitetura sagrada, até porque, no caso do templo cristão, ou dos templos em geral, mas vamos falar do Ocidente, na igreja medieval, você tinha, e ainda tem na igreja, de uma certa maneira, às vezes um pouco precária, a reunião de várias artes, né? Você tinha a arquitetura, a pintura, a música, a arte do perfumista, né, que fazia os incensos, os artesãos que construíam os objetos sagrados, né? E a própria liturgia, você tem a poesia dentro dela, né? Você tem os textos da escritura, mas você também tem os poemas criados pelos religiosos, pelos artistas da palavra. Geralmente os santos padres, muitas das orações que nós encontramos na liturgia e dos poemas vêm da tradição dos santos padres. A missa de São João Crisóstomo, por exemplo, né, toda ela foi escrita por São João Crisóstomo. Mas, quer dizer, nem é bem isto. Ela foi organizada, uma boa parte deve ter sido escrita mesmo por ele, e uma boa parte já é uma reunião de textos que remontam não só ao início do cristianismo, mas ao Antigo Testamento, né? Então, você tem toda uma tradição poética que remonta às Escrituras e que também está presente na liturgia. E a ação litúrgica, na qual a gente não vai tocar aqui diretamente e explanar, vamos dizer assim, a estrutura dela, ela é uma representação também, ou seja, ela é teatro sagrado e, portanto, um teatro que é radicalmente não naturalista, né? E isto independente da questão sacramental, ou seja, da ação do próprio Deus realizada através dessas formas, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que um templo, e isto não se restringe ao cristianismo, ele é uma imagem do universo, né? Ele é um cosmos. E ele, de uma certa forma, reflete a estrutura do universo na sua própria organização, na sua própria estrutura. Diz o Gênesis que no princípio Deus criou o céu e a terra. É o início da Escritura. E é o início da criação. São dois princípios, o céu e a terra, que são anteriores a toda, vamos dizer assim, criatura, né? Eles são como que os princípios, ou seja, as formas que estão na mente divina, no Logos, e a matéria prima, vamos dizer assim, que corresponde à terra, né? Deste versículo, né? A terra era solidão e caos. Esse caos primordial, que nós encontramos também na mitologia grega, na verdade
talvez em todas as mitologias sagradas, né, e de todas as religiões, essa ideia de que há primeiro um caos, uma treva, um nada, né? E aí Deus diz, no caso do Gênesis, haja luz. E essa luz como que é o princípio agora sim, que tira, né, do caos da terra as formas que estão na mente divina. E o templo, ele é fundamentalmente um lugar onde há uma união entre o céu e a terra, né? Onde você, enquanto homem, onde os homens vão para adorar a Deus, para suplicar a Deus, para louvá-lo, agradecer-lhe e também para receber a ação de Deus, né? A graça, no caso do cristianismo. Então, se você pegar a estrutura do templo cristão, ele é, em geral, um cubo, um quadrado, né? Uma forma que está relacionada à Terra, tem as quatro direções do espaço, né? Ela é fixa, ela não tem movimento, como a Terra, e por cima uma abóbada, ou seja, o céu. Então essa seria a forma primordial de um templo, né? Particularmente do templo cristão, né? Uma estrutura quadrada, cúbica, no caso porque é uma construção, e uma esfera, meia esfera, uma abóbada, que é também não só uma representação, né, ou símbolo dessas duas realidades primordiais. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas também uma imagem, um reflexo da própria estrutura do universo, a terra e o céu que nos cobre. Não é isto? Então, muitas vezes você vê na abóbada do templo, na ábside muitas vezes, né, essa abóbada salpicada de estrelas e pintada de azul, né, o que reforça esse simbolismo. Então, quando você entra no templo, você está entrando num espaço sagrado onde há uma união, uma relação estreita entre o céu e a terra, né? Há um versículo no Evangelho em que Nosso Senhor Jesus Cristo diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que no caso é fundamentalmente no coração do templo o altar. Então o altar, que é feito de pedra, é uma imagem do Cristo, né? Quando o sacerdote entra na liturgia, a primeira coisa que ele faz quando ele sobe ao altar, né, é beijar o altar, não é? O próprio Cristo. Também esse altar de pedra é uma reminiscência das primeiras missas em catacumbas, né? Não das primeiras, as primeiras eram ceias numa mesa, mas as missas no tempo da perseguição romana, que eram feitas em catacumbas e sobre o túmulo de algum mártir, de algum santo importante, né? O altar ele tem que ser feito de pedra, então mesmo os altares que são feitos de madeira, né, eles têm no seu centro uma pedra, a pedra de altar, né, aonde é feito o sacrifício, né? Embaixo dele, inclusive, sempre tem relíquias de santos, né, ou relíquias sagradas do próprio Senhor, né? A pedra é um símbolo do Cristo e, por um outro lado,
ela é um símbolo da Igreja, né? E particularmente de São Pedro, do Papa, do centro da Igreja. É a famosa passagem que Cristo diz a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, o altar, que é o centro da construção, é o coração da construção, embaixo dele, né, deste centro, está a pedra fundamental, né, que, se você pegar o eixo vertical, né, na maioria dos casos, ou pelo menos no caso ideal, né, você vai ter a ábice, em cima da ábice de uma abóbada, e a pedra angular, que é a pedra de fecho da abóbada, né, ela está na mesma linha vertical e ela representa o Cristo. A pedra de abóbada, a pedra angular, ela tem um formato que só serve ali, naquele ponto. Ela não serve nas outras partes da construção. E aí você tem o versículo em que Cristo diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram, porque ela não servia, né, tornou-se a pedra angular. Ela se torna a chave de abóbada, como se diz. Existem templos em outras tradições em que esse lugar em cima do altar é vazado, né, e através dele você entra em contato, você sai deste cosmos representado pelo templo, né, e entra em contato com o lugar do próprio Deus, que no cristianismo, baseado na cosmologia grega, né, nós chamamos de empírio. Né? Então veja que só aí nós temos já um complexo simbólico que materializa no templo o sentido da própria religião. Né? Além disso, continuando com as pedras, né, a igreja é feita de pedras. E se você pega uma catedral gótica, e também nas romanas, essas pedras são visíveis. Não existia cimento, como hoje a gente tem igrejas que são, às vezes, assim, caixas, né, quadradas, ou seja, você só tem a dimensão da terra, né, e feitas de cimento, ou seja, homogêneas, com as paredes homogêneas, né? E você perde esse sentido das pedras como os fiéis, os cristãos. Né? A igreja é um símbolo, né, do universo, por um lado, mas é um símbolo também da própria igreja espiritual, vamos dizer assim, composta pelos homens, que são as pedras que formam o templo. Né? Voltando agora ao que eu ia dizer, né, que é a construção do templo, né, é neste lugar central, no coração do templo, onde vai ser erguido o altar, não é? Onde está a pedra fundamental. Os arquitetos, os artistas, eles traçavam, baseados já na arquitetura romana, né? E creio que isso remonta nos tempos, né? Mas eles se baseavam muito num livro do Vitrúvio, de arquitetura, que foi muito estudado e era referência de toda a antiguidade, né, e Idade Média. Vitrúvio era um arquiteto romano. E ele, num determinado capítulo lá do livro, se não me engano, no capítulo 4, onde ele fala da construção da cidade, né, ele já usa uma maneira de construir a cidade. A cidade também, romana, era feita orientada, assim como a igreja. Então eles colocavam um eixo que chama gnomon, né, traçavam um círculo onde ia ficar o altar, o centro, o coração da igreja, né, e colocavam um eixo, uma vara, um gnomon,
né? E aí observavam a sombra projetada pelo sol ao nascer e depois ao se pôr, né? E os pontos em que a sombra cruzava, marcava a circunferência, né? Aí marcados esses dois pontos, uma linha que os unia, né, marcava a direção leste-oeste. E daqui você já tem, por uma transposição que não vale a pena a gente usar aqui, através do compasso, né, você vai determinar a direção norte-sul também, né, e essa cruz, ela é, vamos dizer, ela é a base sobre a qual o templo vai ser estruturado. E aqui nós temos a outra figura, o outro símbolo essencial do templo, que é a cruz, né? Dentro de um círculo. Então, ela é um análogo do cubo sob a esfera, né? Essa cruz dentro de um círculo, né? É um símbolo também que se encontra em muitas tradições, né? Mas no nosso caso ela vai determinar onde fica a ábside, o fundo da igreja, né? Que fica para leste, a igreja é orientada para o leste, né? A porta de entrada, então, para o oeste, né? E os dois outros braços da cruz no sentido norte-sul. Os cristãos sempre rezaram de frente para o leste, né? Santo Agostinho já fala disso, isso remonta ao início do cristianismo, né? Eu até peguei uma passagem de São Tomás de Aquino, onde ele fala exatamente da razão de nós rezarmos para o leste. É por uma certa conveniência que adoramos voltados para o Oriente. Primeiro, como um indício da divina majestade, que se nos manifesta no movimento do céu procedente do Oriente. Cristo é chamado também, na tradição, né, a partir de uma expressão de Isaías, sol de justiça, sol justitia, né? Então, o sol nascente representa o próprio Cristo, representa o poder de Deus, a sua divina majestade, como diz São Tomás. Segundo, por causa do paraíso, como se quiséssemos voltar para ele, colocado que está no Oriente, conforme as Escrituras, segundo a letra dos 70. Então, na tradição dos 70 do Gênesis, é dito que o paraíso ficava a leste, o Éden, né? Então também nós nos voltamos para leste, porque nos voltamos para o paraíso, para onde nós queremos ir, para onde nós queremos voltar, né? Da nossa situação decaída, do nosso exílio, como se diz, para a pátria, né? Terceiro, por causa de Cristo, que é a luz do mundo e se chama Oriente, e que sobe sobre todos os céus para a parte do Oriente. E também é esperado como havendo de vir do Oriente, conforme o Evangelho. Do modo que um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser também a vinda do Filho do Homem. Então, o Cristo é o sol de justiça, mas também ele nascendo é uma imagem, é o símbolo da ressurreição. Assim como o poente, quando ele morre, né, na sexta-feira da paixão, ele desce, né, no entardecer, pelo oeste, né, vai até os infernos, desce aos infernos, ou seja, você tem de novo essa imagem vertical aqui da descida aos infernos, né?
e depois ele ressurge como o Sol ressurge todo dia no Oriente. E assim, então, nós temos de novo o simbolismo do Sol, né, como a luz do mundo, o Cristo. Né? Eu já falei em uma outra aula sobre esse aspecto do Sol, né, de que o ser dele representa o Pai, a luz, o Filho, e o calor, o Espírito Santo. Então, no cristianismo, você tem o Sol como um elemento muito central do simbolismo, né? E a luz solar, portanto, né? Você pega os ícones, né? O fundo dos ícones é dourado, o ostensório é dourado, o cálice é dourado, né? O tabernáculo, onde você coloca as espécies, né? O corpo de Cristo, você guarda, né? E vamos dizer, o coração do coração da igreja, né? Também é dourado, é de ouro. Então não é apenas por uma ostentação que isto é assim, mas porque o ouro, no campo mineral, corresponde ao Sol no cosmos. Ele é um metal solar. Assim como o mel entre os vegetais, né? O mel representa o Sol também. Né? A cor do mel é uma cor solar. Então o mel também é usado na liturgia, as velas são feitas de cera. Né? Aí tem todo um simbolismo da abelha e do mel, que não dá tempo da gente entrar aqui hoje. O que eu estou dizendo, muito do que eu estou dizendo, você vai encontrar, e vai encontrar um desenvolvimento de muitos outros símbolos num belo livro do Jean Anny, O Simbolismo do Templo Cristão, que está na lista de livros que eu coloquei ali no vídeo sobre simbolismo. Né? Então, se você tem mais interesse sobre este assunto, não deixe de estudar esse livro, que é uma joia. Mas voltando à orientação, então, nas igrejas góticas, né, são igrejas que estão plenas de luz, porque ali surge uma construção feita de tal maneira que há muito espaço para os vitrais. Né? Foi a descoberta daqueles arcos, né, que compõem a igreja gótica e que permite que haja muitos espaços vazados onde se colocam os vitrais. De maneira que quando você entra numa igreja gótica, você penetra num universo, vamos dizer assim, pleno de luz. E essa luz vem de todos os lados, mas fundamentalmente dos vitrais que estão a leste. Né? Então, quando você entra na igreja, você está saindo do reino das trevas, representados pelo oeste, né? E entrando num reino de luz. Então a igreja ela também é um símbolo do próprio céu, né? Num lugar onde há, vamos dizer, a presença de Deus plena. O templo, de uma certa forma, é uma cristalização do ciclo temporal, uma espacialização do tempo. No templo, de uma certa forma, o tempo para e você entra num ambiente, numa atmosfera já atemporal, que transcende o tempo. Mítica, você poderia dizer, né? Aquilo que outro dia eu falava sobre o tempo eviterno, que é o tempo dos anjos, que é o tempo dos mitos também, que se reatualiza cada vez que
você realiza o rito. Então, quando na missa o padre consagra as espécies, não é? Você está no Calvário, não é? E Cristo está atualizando a sua morte no Calvário. O último aspecto que eu vou apontar aqui é a imagem da montanha. O templo também é uma montanha. E você tem na tradição, no Antigo Testamento, Deus sempre se manifesta no alto de uma montanha, desde o Sinai, né, até o Tabor no Cristo, né, o Calvário também em cima de uma montanha, né, o Calvário é uma montanha, né, de maneira que você tem o alto da montanha, pela própria natureza, você vê que de novo é um símbolo natural, né, é o ponto mais alto e, portanto, é ali que há o contato com os deuses. No caso da Grécia, por exemplo, né? O Olimpo, ele fica no alto de uma montanha. No nosso caso, é o contato com o próprio Deus. Então, o templo também ele é a montanha sagrada. O Cristo nasce numa caverna, numa montanha. Né? Jerusalém fica numa montanha. O templo de Jerusalém fica numa montanha. Então, ainda há esse símbolo da montanha que é fundamental. E para concluir essas notas, eu gostaria de reforçar a ideia de que a arte ela tem uma função originalmente sagrada, né? E ela não é uma arte expressiva no sentido moderno. Isso é um dos pontos que eu gostaria de deixar claro neste curso. Não porque eu tenha algo contra a arte expressiva, moderna, vamos dizer assim, a arte que é uma manifestação, uma expressão da pessoa humana, individual, de um indivíduo. Pelo contrário, eu sou um artista e faço esse tipo de arte, né? Mas eu insisto nisto porque nós perdemos essa dimensão fundamental que é uma arte sagrada baseada na própria realidade. Ela é objetiva e ela obedece a leis objetivas. Então, quando você tem a montanha como um símbolo, né? Eu agora lembrei, existe uma cidade, se eu não me engano, chama Le Puy, na França, em que há várias igrejas em cima de rochedos, são rochedos vulcânicos, e uma delas, especialmente, uma igreja de São Michel, é belíssima, e ela fica lá neste lugar, no topo da montanha, né? Então, conscientes dessa dimensão objetiva e de um simbolismo que corresponde, e como eu dizia no vídeo sobre o simbolismo, ele não só corresponde mentalmente, mas ele reproduz no seu nível de realidade, uma realidade mais alta, né? Quando o templo reproduz a relação da terra com o céu, ali é um lugar em que há de fato uma relação real entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, né? Então não é simplesmente uma expressão de um ponto de vista, de uma subjetividade, mas é o contrário, uma realização objetiva, né, de um símbolo que foi como que escrito ou gerado pelo próprio Deus. Há uma outra passagem de São Tomás de Aquino, que eu também anotei aqui, em que ele diz que, como um mestre excelente, Deus legou-nos 2 escritos perfeitos, a fim de proceder à nossa educação
de uma maneira que nada deixa a desejar. Estes 2 livros são a Criação e a Sagrada Escritura. Então, isso confirma o que eu venho dizendo, que nós vimos neste curso, que é a própria criação, a própria realidade tem uma dimensão simbólica e ela é a fonte, a razão de ser de todo o simbolismo. Então, mesmo numa arte, vamos dizer, individual, não sacra, esta abertura para a realidade é fundamental para que o artista cumpra o seu papel e para que a obra de arte cumpra a sua função, que é nos, como dizia o Kandinsky, revelar no visível o invisível. Há uma passagem de São Boaventura também que eu anotei que diz que todas as coisas revelam em cada uma das suas propriedades a sabedoria divina. E aquele que conhecesse todas as propriedades dos seres, veria claramente essa sabedoria. Todas as criaturas do mundo sensível nos conduzem a Deus, porque são as sombras, as pinturas, os vestígios, as imagens, as representações do primeiro, do sapientíssimo, do excelente princípio de todas as coisas. São as imagens da fonte, da luz, da plenitude eterna, do soberano arquétipo. São sinais que nos foram dados pelo próprio Senhor. São Paulo também tem uma passagem em que ele diz que Deus se manifesta através da criação. Quando ele fala que os gentios não têm desculpa por não reconhecerem a Deus, porque na própria criação você tem um símbolo, ou você tem um complexo de símbolos que nos revelam a realidade do próprio Deus. Então, com este vídeo complementar, nós fechamos o nosso curso e com este tema que é fundamental. A arte, na medida em que ela é um símbolo de um símbolo, ou seja, ela nos revela a dimensão simbólica da própria realidade, nos faz penetrar, entrar em contato com a fonte dessa própria realidade, que é o próprio Deus. Ou se você não acredita em Deus, o sentido último de todas as coisas.